Olá, mais um vídeo sobre a nossa discussão sobre desenvolvimento, pediatria e psicomotricidade. A gente vinha falando dos dois estados tônicos, um de hipotonia, onde ele não produz, um de hipertonia, onde tem uma certa irritabilidade, o diálogo tônico da mãe, onde leva o bebê de um estado para outro, como esse tônus muscular tem a ver com processos de atenção e percepção do mundo e como isso tem uma relação direta com os estados emocionais, onde sai de um estado de hipotonia, de inércia para um de irritabilidade. Isso vai dando valências, são valências de satisfação e valências negativas, onde a mãe traz e leva a criança de um estado tônico para outro. Isso de alguma maneira é o que o Vallon, psicólogo, na sua teoria do desenvolvimento, traduzia isso como uma simbiose fisiológica num primeiro momento, onde o estado psíquico da criança ela representa os estados fisiológicos. Então, a criança, a sua psique inicial é uma psique fisiológica, diretamente ligada aos estados de percepção, não do meio externo, mas de percepção dos interoceptores, desses receptores fisiológicos dos movimentos intestinais, dos movimentos respiratórios, do sono e da vigília, do ritmo reticular, do sistema reticular, onde faz esses ritmos de sono e vigília, e saciação e sede, e fome, né? Na verdade são essas sensações que ditam os estados psicológicos. E somos nós, adultos, que levamos e conduzimos a criança de um estado para outro. Então ele diz que esse deslocamento é um deslocamento passivo. A motricidade da criança, na verdade, é uma motricidade da mãe ou do pai, do ambiente social. Então, de alguma maneira, a motricidade humana é uma motricidade aprendida. Como na linguagem. A linguagem falada é algo aprendido pelo meio social. E a motricidade também ela é a motricidade. O fazer humano não é algo endógeno apenas. É algo que vem da sociedade aprendendo, e a gente vai modelando esses comportamentos desde muito pequeno, até a gente conseguir ter autonomia. Então esse tônus vai evoluindo num momento muito fisiológico, uma simbiose fisiológica é compensada por uma simbiose também afetiva. Afetiva da mãe. Então o afeto que nos faz levar a criança para um estado para outro tem a ver com o estado muscular tônico e tem a ver com o estado cognitivo psíquico da criança, que nada mais é do que o próprio estado fisiológico ou interoceptivo. Na medida que o tônus vai melhorando, ela vai conseguindo firmar a cabeça, e isso acontece uma grande transformação. Outros sentidos vão começar a entrar no jogo. Então, na medida que eu consigo deslocar a minha cabeça, eu consigo visualizar, eu já tenho uma fixação do meu olhar. Então entra o sistema, alguns telereceptores. Então o auditivo e o visual começam a entrar de fato a partir do tônus, da percepção da minha cabeça. Então a partir do meu corpo, de fixar o meu corpo, eu consigo ter a percepção mais distante do que de mim mesmo. Então eu vou começando a ampliar o horizonte perceptivo desses telereceptores, que são receptores à distância, digamos assim. Diferente da zebra, por exemplo, a zebra nasce e ela sai em 24 horas ela consegue acompanhar uma manada. Então a motricidade dela não é aprendida. E pouco ela tem percepção do mundo. Ela vai ter autonomia, percepção à distância e visual muito depois do que o ser humano. Então, os telereceptores humanos, eles se integram mais rapidamente do que telereceptores de outros animais.
Então, o ser humano tem isso, apesar da motricidade não estar desenvolvida, e o fato de se manter, que é a característica de neotenia, ou seja, se manter jovem, ou de nascer de alguma maneira prematuro motoramente, abre espaço para modelagem cerebral de percepções, e essas percepções vão entrando biologicamente, vão sendo construídos ao longo do tempo, e é isso que permite a psique humana ser uma psique elevada e diferente dos outros animais, né? Então a libertação da cabeça é um movimento filogenético que acontece numa transformação quando, a partir dos peixes, né, dos anfíbios, eles saem da água, acontece o sauromorfismo, e sauromorfismo é ganhar a libertação da cabeça. Então, a evolução humana, o desenvolvimento ontogenético, o desenvolvimento da criança, ela de alguma maneira representa os estados filogenéticos, né, da evolução. Então, a libertação da cabeça propicia a entrada de novas informações, e elas vão sendo integradas de uma maneira com que a criança tenha mais percepções, e isso vai fazê-la se desenvolver. Por isso que é importante estimular, num segundo momento da libertação da cabeça, estímulos não só auditivos, mas estímulos visuais e estímulos posicionais. Eu não posso deixar uma criança deitada na mesma posição o dia inteiro, olhando para o mesmo lado. A tendência é não ficar voltada para a parede, sim para onde tem os estímulos. Então é legal virar a criança da cabeceira do berço, às vezes para um lado, cabeceira do berço para o outro. Muitas vezes a criança fica até com um afundamento no crânio, porque essas estruturas ainda são muito maleáveis, moldáveis, e aí ela fica muito tempo deitada. Então a gente tem que fazer alguns movimentos, por exemplo, o movimento de deixá-la de barriga para baixo, para que o tônus da cabeça ela adquira cada vez mais força posterior, da musculatura posterior. Então vale a pena, tem que se fazer um exercício de virar a criança de cabeça para baixo, para que ela comece a ganhar tônus das costas e principalmente do pescoço. Então esse é mais um passo do desenvolvimento do bebê, que é a aquisição da cabeça, e esse movimento é por volta dos 3 meses de vida. É um momento muito importante de estímulo posicional e estímulos à distância, tanto visuais, para que ela comece agora já querer agarrar, quanto auditivos, para você começar a chamar. Então, buzininhas, sininhos, aquele que fica pendurado no berço. Então são ótimos estímulos, além dos estímulos táteis, que são os primeiros que a gente vai integrando quando a gente abraça, quando a gente segura o bebê. Mais um pouco de psicomotricidade no bebê. Um abraço.